Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com os seus 5 séculos de história, tem uma missão clara: apoiar os mais desfavorecidos, prestando-lhes auxílio, dando dignidade à vida daqueles que se cruzam com a sua ação no terreno dia após dia. O debate que hoje travamos nesta Câmara funda-se em tomadas de decisão por dirigentes que, alegadamente, não terão acautelado devidamente o património material e imaterial da Santa Casa, que, assim, a colocaram numa situação muito difícil, tornando-se esta incapaz de desempenhar em pleno a missão que lhe está confiada. No plano de atividades e orçamento para 2024, a anterior mesa descrevia a situação como sendo de provável ruptura de tesouraria, receita dos jogos em queda, gastos com pessoal que alcançaram os 63% das despesas totais e um negócio de internacionalização de grande complexidade, exigente em capacidades de gestão e controlo inexistente, fortes riscos financeiros e de reputação. Os depoimentos e a documentação já analisados são suficientemente preocupantes. O Parlamento deve assegurar que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma entidade de direito privado e utilidade pública, que cumpra com as responsabilidades legais e éticas a que está obrigada. Sabemos todos do incómodo que este assunto gera no Partido Socialista. Afinal de contas, reside nas 2 últimas equipas de administração nomeadas pelos governos cessantes a raiz do problema. Um processo de internacionalização no negócio do jogo, com um corpo em Portugal e um braço no Brasil, de duvidosa legalidade e alicerçado em avanços e recuos que se revelaram danosos. Para enfrentar o problema, a Santa Casa Global, a entidade criada para gerir o negócio do jogo no Brasil, e em cumprimento com o despacho da anterior ministra, a provedora cessante decidiu suspender a operação de internacionalização dos jogos e liquidar a entidade responsável, a entidade criada para gerir, repito, o jogo no Brasil. Contudo, esta decisão foi executada sem um plano de desinvestimento que mitigasse as contingências da mesma, e sabemos agora, de acordo com a informação da própria provedora, que os custos devem vir a atingir os 30 milhões de euros, ou seja, passou-se assim de um prejuízo de 50 milhões para um prejuízo de 80 milhões. Ora, a somar-se a este negócio, há ainda outros casos muito preocupantes, como os problemas da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha, tendo a provedora cessante suspendido a operação de venda desta sociedade, assumindo a manutenção das responsabilidades com esta operação, o que se apresenta com um saldo final de 33 milhões de euros, sem contar com os juros. Tudo isto é gravemente preocupante para uma instituição social tão importante na sociedade portuguesa e resulta de várias decisões erradas das mesas anteriores, lideradas pelos provedores Edmundo Martinho e Ana Jorge. Por isso, saudamos a atuação do Governo, que atuou de forma célere numa situação tão grave, nomeando um novo provedor e respectiva mesa, permitindo assim que, com políticas sérias de gestão e de perseguimento do interesse público, a Santa Casa volta a ser capaz de prestar a sua missão de forma inteira e sem sobressaltos permanentes, os quais atingem os seus trabalhadores e os seus beneficiários. As recentes notícias de que a Santa Casa despertam-nos ainda mais diversos sinais de alarme. No seguimento, aliás, da análise da documentação a que já tivemos acesso, despertam-nos também dúvidas. O relatório da auditoria forense aos procedimentos da Santa Casa Global, e que parece que já está incompleto pelas alegadas dívidas da instituição a uma organização criminosa,
Se estes factos se revelarem verdadeiros, pode revestir-se um processo de atuação dos dirigentes de uma insanável ilegalidade e uma possível ação criminosa inqualificável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Parlamento é hoje chamado a pronunciar sobre a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito que seja capaz de analisar profundamente o caminho que levou a Santa Casa à situação em que se encontra. Serão chamados todos os que tiveram intervenção efetiva no processo, que conhecem os factos, contribuindo para um cabal apuramento da verdade. E é isto que o país nos exige e não um folhetim noticioso permanente que continua a dilapidar a dignidade da instituição. O país conta com o PSD para esta missão. E é assim que aqui chegamos, com um caderno de encargos, claro, sem dogmas e sem receios. É por todas estas questões, assim como as decisões de gestão que aparentemente se manifestaram erradas, que o grupo parlamentar do PSD deve contribuir para o esclarecimento das muitas dúvidas existentes, das sombras negras que pairam pelo processo. Termino já, Sr. Presidente, e dizer que é pelos 6.000 trabalhadores da Santa Casa, pelas dezenas de milhares de beneficiários, que o PSD guia e guiará a sua atuação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.